Quantas vezes você já ouviu isso? Se conforma, menina. Não seja tão exigente. Você vai acabar sozinha. Nessa idade, não pode escolher muito não. E essas palavras caem sobre você como pequenas agressões disfarçadas de conselho. Como se te conformar com migalhas fosse sabedoria de vida. Como se abaixar seus padrões fosse sinal de maturidade. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém tem coragem de falar. Quando você se recusa a se conformar, quando você escolhe liberdade em vez de aceitação fácil, você não está sendo difícil. Você não está sendo exigente demais. Você está sendo inteira. E isso, minha amiga, isso assusta muita gente. Se Carl Jung estivesse aqui sentado com você agora, tomando um cafezinho, ele te diria algo revolucionário. Essa sua recusa de se conformar não é rebeldia vazia, não é orgulho bobo. É o que ele chamava de individuação. É o processo sagrado e às vezes doloroso de se tornar quem você realmente é, não quem querem que você seja. Hoje você vai entender 5 verdades profundas sobre por que algumas mulheres escolhem liberdade em vez de conformismo. E mais importante, porque isso assusta tanto quem te cerca. Fica comigo até o fim, porque pela primeira vez você vai entender que não está errada. Você só acordou. Vamos começar, vamos direto ao ponto. Se conforma nunca foi um conselho, sempre foi uma sentença. Uma tentativa de te manter pequena, controlável, previsível. E sabe por que as pessoas falam isso? Não é porque se importam com você. É porque sua grandeza incomoda. Você já reparou que ninguém diz se conforma quando você está aceitando menos do que merece? Ninguém fala isso quando você está engolindo desrespeito, quando está se diminuindo para caber, quando está traindo a si mesma. Aí todo mundo acha lindo. Aplaude sua resiliência, te chama de forte. Mas no segundo em que você coloca um limite claro, no segundo em que você diz, isso aqui não serve para mim, aí vem o coro. Você é muito exigente. Ninguém é perfeito. Você vai acabar sozinha. Como se estar sozinha fosse pior do que estar mal acompanhada. Como se solidão fosse punição e não, às vezes, libertação. Jung entendia isso profundamente. Ele dizia que a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, sempre envolve se separar do coletivo. Sempre envolve desagradar quem quer que você continue igual. Porque uma mulher inteira, uma mulher que se conhece, que sabe seu valor, que não aceita migalhas, essa mulher desafia o sistema inteiro. E no Brasil, aqui a pressão é ainda mais brutal. Nossa cultura romantiza o sofrimento feminino. Quantas músicas você conhece glorificando mulher que sofre por amor? Quantas novelas você viu onde a heroína aguenta humilhação atrás de humilhação até conquistar o homem? Quantas histórias te venderam que amar é sofrer, que relacionamento é trabalho duro, que você tem que lutar por alguém que mal te valoriza? Então, quando você quebra esse script, quando você se recusa a sofrer por migalhas, as pessoas não sabem o que fazer com você. Você se torna inclassificável, perigosa. E aí vem o ataque disfarçado de preocupação. Mas tem algo mais profundo aqui, algo que poucos percebem. De onde vem essa necessidade tão desesperada dos outros de que você se conforme? Por que sua liberdade incomoda tanto? Jung tinha uma resposta fascinante para isso. Projeção de sombra. Deixa eu explicar de um jeito simples. Sombra, na psicologia junguiana, é tudo aquilo que a gente rejeita em nós mesmos. Nossos medos, nossas frustrações, nossos desejos reprimidos, nossas escolhas não feitas. E sabe o que a gente faz com a sombra? A gente projeta, a gente joga nos outros. Então, quando você se recusa a se conformar, você vira um espelho gigante. Você reflete para as pessoas ao seu redor todas as escolhas que elas não tiveram coragem de fazer. A tia que se conformou com casamento infeliz há 30 anos. A amiga
que abaixou todos os padrões e agora se arrepende. A mãe que nunca escolheu a si mesma e sacrificou seus sonhos. Sua liberdade dói nelas, não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você está fazendo algo que elas não conseguiram. E ao invés de olharem para dentro, de perguntarem, por que eu não tive essa coragem? É muito mais fácil atacar você, te chamar de orgulhosa, de fria, de complicada. Jung dizia uma coisa linda sobre isso. Ele dizia, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Então, quando alguém te ataca por não se conformar, na verdade, aquela pessoa está gritando sobre a própria dor, sobre a própria prisão. E você, minha amiga, virou a lembrança viva de que prisão tem chave, que porta pode ser aberta. Por isso te atacam. Não porque você esteja errada, mas porque você está certa demais. E verdade sempre incomoda quem escolheu viver mentira confortável. E sabe o que mais? Quando você entende isso, quando você vê que o ataque nunca foi sobre você, algo fascinante acontece. Você para de absorver, você para de se defender. Você simplesmente continua andando. E aí chegamos na terceira verdade, a máscara que você se recusou a usar. Jung tinha um conceito poderoso chamado persona. A persona é aquela máscara social que a gente usa para se adequar. É o papel que a gente performa para ser aceito, para não ser rejeitado, para sobreviver no coletivo. E todo mundo tem uma persona. É normal, é necessário até. O problema começa quando a gente confunde a persona com quem a gente realmente é. Quando a gente vive tanto tempo com a máscara que esquece que tem um rosto embaixo. E sabe qual é a persona que tentaram enfiar em você? A da boa menina, a da compreensiva, a da que dá chance, a da que não é exigente, a da que aceita qualquer atenção como se fosse amor, a da que engole desrespeito e chama de tolerância, a da que se diminui para não ameaçar, a da que sorri quando quer gritar. Essa persona da mulher conformada, ela é vendida desde que você nasce. Está nas músicas, nas novelas, nos conselhos de família, nas revistas, em todo lugar. Te ensinam que ser mulher é se moldar, é se adaptar, é facilitar para o outro, mesmo quando isso te complica inteira. E um dia você olhou no espelho e percebeu, você não reconheceu quem estava ali. Tinha tanta máscara, tanto personagem, tanta performance, que você tinha se perdido completamente. E aí veio aquele momento sagrado que Jung considerava o início da individuação. Você tirou a máscara e disse não. Não para a tia querendo te empurrar para qualquer relacionamento. Não para a amiga dizendo que você é exigente demais. Não para a cultura inteira dizendo que você deveria se contentar. Você disse não e escolheu sua própria face. Crua, imperfeita, mas real. E isso, minha querida, isso é o que chamam de difícil. Mas a verdade, isso é liberdade, isso é sanidade mental. Porque usar persona 24 horas te mata por dentro. Te esvazia, te transforma numa casca vazia, andando por aí, performando vida, mas não vivendo. Você preferiu sua companhia autêntica ao teatro exaustivo de fingir gratidão por migalhas. E sabe de uma coisa? Isso não é arrogância, isso é amor próprio, é a coisa mais sã que você poderia fazer. Mas aqui vem a pergunta que não quer calar. Quando você tira a máscara, quando você para de performar para os outros, o que sobra? Sobra você, sua essência, sua verdade. E é aí que começa a jornada mais importante da sua vida. Jung chamava isso de individuação. É o processo de se tornar indivíduo, de se tornar inteiro, de se tornar quem você nasceu para ser. E esse processo não acontece em meio ao barulho das expectativas alheias. Ele acontece no silêncio, na pausa, no recolhimento. Quando você escolhe liberdade em vez de conformismo, você está criando espaço sagrado.
espaço para ouvir sua própria voz pela primeira vez em anos. Quantos anos você passou ouvindo todo mundo? Ouvindo o que você deveria querer, quem você deveria ser, como você deveria agir. E aquela voz lá no fundo, aquela voz suave, que é só sua, ela foi silenciada, abafada, ignorada. Mas ela nunca morreu. Ela só estava esperando você criar silêncio suficiente para ela poder sussurrar de novo. E quando você se recusa a se conformar, quando você escolhe ficar sozinha em vez de mal acompanhada, você está dizendo sim para essa voz. Você está dizendo: agora eu te escuto, agora eu te honro, agora eu te sigo. E sabe o que essa voz te diz? Ela te diz seus verdadeiros gostos, seus verdadeiros limites, seus verdadeiros sonhos. Não o que te ensinaram a gostar, não o que é aceitável sonhar, mas o que pulsa real em você. Jung dizia que esse é o objetivo de toda a vida humana. Não é casar, não é ter filhos, não é sucesso profissional. O objetivo de toda a vida é individuação, é tornar-se quem você é resgatar todas as partes de você que foram reprimidas, silenciadas, rejeitadas e integrá-las de volta. E quando você faz isso, quando você se torna inteira dessa forma, você para de precisar de validação externa, você para de mendigar amor, você para de se contentar, porque você descobriu a fonte dentro de você. E essa fonte ninguém pode tirar. Então você não está fugindo da vida quando se recusa a se conformar. Você está finalmente vivendo, está salvando sua própria alma. E isso é o trabalho mais importante que você vai fazer nessa vida. E quando você se torna inteira, quando você se encontra de verdade, algo mágico acontece. Você não fecha a porta para o amor. Você abre a porta para o amor real. Existe uma diferença brutal entre se conformar com qualquer um e escolher conscientemente alguém. A primeira vem de carência, vem de medo, vem de pressão social, vem de melhor algo que nada, vem de pânico de ficar sozinha. A segunda vem de completude, vem de escolha consciente, vem de eu já sou inteira e escolho você não para me completar, mas para caminhar comigo. Jung acreditava que só podemos ter relações maduras quando somos indivíduos maduros. Quando deixamos de ser metades desesperadas buscando a outra metade para nos completar. Quando nos tornamos círculos inteiros que escolhem se sobrepor a outro círculo inteiro. E aí, nessa sobreposição, nasce algo lindo. Não dependência, não fusão, não perda de si mesma, mas parceria, mas companheirismo, mas amor que não diminui, que não aprisiona, que não exige que você seja menos para o outro ser mais. Então, quando você se recusa a se conformar, você não está fechando porta. Você está fechando porta para teatro, para falsidade, para relação onde você tem que usar máscara, para amor que exige que você traia a si mesma. E você está mantendo porta aberta, bem aberta, para algo real, para alguém que te vê inteira e não tem medo, para alguém que não quer te salvar, mas caminhar contigo, para alguém que não te pede para se conformar, mas te celebra na sua grandeza. E se isso demora, se isso não vem, sabe o que Jung te diria? Ele diria: melhor sozinha e inteira do que acompanhada e quebrada. Melhor liberdade na solidão do que prisão em bar. Melhor tarde e verdadeiro do que cedo e falso. Porque no final das contas, o relacionamento mais longo que você vai ter é com você mesma. Desde o dia que você nasce até o dia que você parte, você é a única companhia garantida. Então por que você trairia essa companhia por aprovação temporária de alguém que nem te merece? Chegamos ao fim dessa jornada. E eu quero que você saiba de uma coisa. Escuta bem isso. Se você está assistindo esse vídeo e se reconhecendo, se está sentindo aquele alívio,
de finalmente ser vista, compreendida, validada, eu preciso te dizer, você não está errada. Você não está errada por ter padrões. Você não está errada por recusar migalhas. Você não está errada por escolher ficar sozinha em vez de mal acompanhada. Você não está errada por não se conformar. Você está certa. Você está consciente. Você está inteira. E isso, em um mundo que lucra com sua pequenez, em uma cultura que vende conformismo como virtude, isso é revolucionário. Se conforma nunca foi sobre seu bem-estar, sempre foi sobre controle, sobre te manter previsível, gerenciável, pequena, e você se recusou. Você escolheu liberdade, e liberdade assusta porque liberdade é contagiante. Uma mulher livre inspira outras a se libertarem, e um sistema inteiro que depende de mulheres conformadas começa a tremer. Jung diria que você está no caminho da individuação, que você está se tornando quem realmente é, e que esse é o trabalho mais corajoso, mais importante, mais sagrado que um ser humano pode fazer. Então, se hoje você sair daqui com uma única coisa que seja essa, sua liberdade não é egoísmo, é amor próprio radical, é recusa de trair a si mesma, é escolher viver, não apenas sobreviver. E para quem disse, se conforma, você respondeu com a resposta mais poderosa possível. Você disse, não, eu escolho a mim mesma. Se este vídeo tocou algo em você, eu quero saber. Deixa aqui nos comentários. Alguém já te disse para se conformar? Como foi? Como você respondeu? E se ainda está no processo de escolher sua liberdade, conta pra gente. Você não está sozinha nessa jornada. E se inscreve no canal para mais conteúdo sobre liberdade interior, psicologia junguiana e empoderamento feminino de verdade. Não aquele empoderamento raso de frase motivacional, mas empoderamento profundo que mexe com a alma. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha esse conteúdo com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo pode ser a permissão que alguém precisa para finalmente se escolher. Obrigada por estar aqui comigo hoje. A gente se vê no próximo vídeo.